Audiência pública, realizada no dia 8 de agosto de 2026. Senhores vereadores, público que se faz presente, a todos o nosso boa tarde. Damos início a esta audiência pública da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade para levantamento das demandas da população antes da elaboração do orçamento para o exercício de 2027, de modo a auxiliar na concepção dos diagnósticos necessários para a previsão das políticas públicas a serem cumpridas pelo Poder Executivo Municipal. Gostaria aqui de agradecer a presença dos vereadores Clemente da Silva Lima Júnior, vice-presidente, José Roberto Batista Júnior, secretário. Também gostaria de agradecer, como já foi agradecido, a presença de cada um de vocês que estão conosco hoje aqui. Meu muito obrigado. A título de informação, esclareço que o orçamento municipal possui um caráter público, não só por ser uma lei, mas também por ser elaborado e aprovado no espaço democrático por meio de discussões que ocorrem em sessões plenárias do Poder Legislativo. A Constituição de 1988 define 3 instrumentos integrados para a elaboração do orçamento, que visa o planejamento das ações do poder público. São eles: o Plano Plurianual, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, a ser elaborada pelo Poder Executivo Municipal, consiste no orçamento propriamente dito. A LOA contém os programas, projetos e atividades que contemplam as metas e prioridades estabelecidas na LDO, juntamente com os recursos necessários para o seu cumprimento. Dessa forma, a LOA define as fontes de receitas e autoriza as despesas públicas, expressas em valores, detalhando por órgão do governo e por função. Assim, o objetivo desta audiência é atender à recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para levantamento junto à população de demandas de políticas públicas no município. Neste contexto, as demandas apresentadas nesta audiência pública serão objeto de um relatório da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a ser encaminhado ao Poder Executivo antes da elaboração da LOA de 2027, de modo a auxiliar na concepção dos diagnósticos necessários para a previsão destas políticas públicas. Efetuadas as considerações pertinentes, comunico que a palavra será franqueada aos presentes para que indique suas demandas. Solicito que o interessado manifeste seu desejo em apresentar suas sugestões, primeiramente levantando-se, informando o nome completo e o bairro onde reside, para que fique registrado junto a esta comissão. Então, desde já, só para orientar, hoje é um momento onde nós buscaremos junto de vocês que estão conosco aqui, da população, toda a demanda e será levada ao Poder Executivo para que possa colocar no orçamento do ano seguinte, que seria o ano de 2027. Então, está aberta a sessão, gostaria de escutar vocês. Jean, gostaria de falar? Boa tarde, então, vamos lá. Jean Carlos, Lina Leuze. O poder público, nessas demandas que nós estamos vendo aí, eles poderiam angariar um pouquinho mais de recurso ao setor de esporte, um pouquinho mais para os projetos sociais que tem, principalmente lá, vamos colocar, nós temos acho que, de fato, assim, que eu acompanho direto o projeto social do PC, tá? Projeto social do PC. Então, eles poderiam disponibilizar em alguma parte do orçamento alguma ajuda um pouquinho mais robusta para esse estilo de demanda, porque, querendo ou não, é uma demanda assim que se for olhar mesmo pelo próprio, é uma demanda do município para fazer. O município tem os seus projetos? Tem os seus projetos, porém, a maioria dos projetos hoje, que eles têm de esporte, principalmente de futebol para os pequenos, que hoje é o nosso maior cabo de esporte para as crianças, normalmente são tudo durante o dia.
E as crianças com maior ênfase assim vamos colocar, de ir ao projeto seria um pouquinho mais à noite, 7 horas, 6 horas. Então eles poderiam realmente olhar com carinho, principalmente para o projeto do PC, tá? Para dar um pouquinho mais de apoio. Outra coisa também é os projetos próprios da prefeitura, os próprios mesmos, a demanda que eles têm de professores com os munícipes pequenininhos ali, com os seus alunos. Não é um fato isolado, mas porém também há uma falta de investimento nessa parte, principalmente na parte de bola, de coletes. Nós ouvimos muita reclamação, principalmente dos pais, que falta um pouquinho mais de recurso para os professores fazerem isso daí. Principalmente, eu já fui assistir algumas atividades dos professores. Acredito que pela demanda que tem hoje, o recurso de material esportivo para esse Conceição, agora, se eu não me engano, vai ter na Roseta, ali no estádio ainda, eu acho que é um pouco escasso ainda essa parte de bola, de colete para essa molecada. Tá bom? Outra demanda aí nessa mesma propriedade são os recursos de locomoção. Hoje nós temos pouca locomoção para esse pessoal do esporte aí sair um pouquinho para fora. Eles poderiam olhar com mais carinho, principalmente o pessoal, não que seria direto, mas o pessoal da várzea que vai disputar campeonato para fora. Nós que temos aí um campeonato super forte do 40 anos também, eles pensarem isso porque existe campeonatos do CIVAP aí, nós nunca fomos inscritos, então eles poderiam realmente olhar para essa parte do esporte, porque os vereadores hoje praticamente são quem mais está olhando para o esporte. São hoje um braço do esporte. Então significa que quando os vereadores têm que demandar as emendas, que eu vejo várias emendas, como eu tive numa reunião, acho que quinta-feira, para a entrega dos uniformes, para a entrega de tudo para o campeonato de veteranos, essa parte, então, se o Poder Legislativo está fazendo essa parte, é porque alguma coisa no Poder Executivo ainda continua falhando. Tá? Então, eles poderiam olhar um pouquinho com mais carinho, principalmente no orçamento, para viabilizar um pouquinho mais. Beleza? Obrigado, Jean. Continua aberta a palavra. Boa tarde a todos, né, presente. Eu queria agradecer em nome da Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer. Estamos aqui representando ela, eu e o Marcos. É uma entidade que hoje, né, a gente está tentando progredir bastante. Conseguimos já algumas melhorias em relação ao atendimento para os nossos pacientes, né? Hoje a gente está vivendo situação de um número crescente aí de pessoas com a doença de câncer. Temos feito algumas parcerias muito importantes, né, com a prefeitura, com a educação, projeto que a gente tem envolvido crianças, adolescentes, e tem sido assim extremamente gratificante para a gente, porque quando a gente coloca para essas crianças a importância de certos cuidados com a saúde, né, abster-se das drogas, do álcool, e a gente tem feito um trabalho em parceria bem voltado para a prevenção mesmo, né? A prevenção que vem proteger no futuro contra o câncer. Então, essa educação é uma parte que a gente investe, além das campanhas que a gente faz. Vamos ter agora outubro rosa e novembro azul, que vai ser uma campanha bem diferenciada, né? Mas essa campanha a gente está fazendo sem parceria, então, se for possível a gente ter uma parceria maior nesse sentido, para o próximo ano é importante, né? A nossa corrida pela vida, que vai acontecer agora, em novembro, vai ser, eu acredito, um sucesso. Tivemos parcerias particulares aí. E uma demanda nossa que a gente vem sentindo necessidade é que o fato da associação
sobreviver com o trabalho de voluntários, nós estamos precisando manter funcionário. E o duro que as nossas verbas de emenda impositiva para isso não nos dá uma segurança para manter esse funcionário lá constantemente. Então, a gente precisa. Porque, por exemplo, o que a gente percebe? Nós, da diretoria, hoje eu faço parte, a gente está ali por um período limitado. Né? Vai daqui a pouco trocar, vão vir outros. Só que esses outros ainda não estão engajados na parte na qual nós já estamos. Nós temos a Márcia na presidência, que é uma pessoa muito bem esclarecida, né? E até quando a gente vai ter a Márcia lá? Então, nessa presidência, nós não sabemos, porque é votado, daqui a pouco, em abril do ano que vem, a gente pode estar trocando. Então, nós temos essa preocupação, nós precisamos contratar uma pessoa que entenda da parte administrativa, que consiga fazer com que a associação ande independente de quem esteja ali na presidência, entendeu? Então, esse é um fato que me preocupa. Eu fui para lá muito recentemente, em comparação com muitas pessoas que estão lá, mas me preocupa bastante, que eu venho da escola, eu fui professora, eu tenho um pouco de desenvoltura para algumas coisas, mas quando se trata de vir uma equipe nova na diretoria, a gente não sabe o quanto eles vão dar conta dessa parte burocrática que vocês sabem que envolve todas essas questões das emendas e tudo mais, né? Mas a gente está aqui, então, pleiteando, né, essas citações que eu fiz e aquilo mais que for possível. Mas, para nós precisamos pensar nesses pontos aí. Né? A alimentação, os outros, a gente precisa dar continuidade nos suplementos, que a gente tem essa verba anualmente, nós estamos conseguindo atender um público bem diversificado nas necessidades de suplemento, porque são pessoas com necessidades muito diferenciadas, né? E hoje a gente tem N tipos de suplementos, e que para atender cada um, nós temos que ter um jogo de cintura muito grande, porque tem suplemento que a gente compra exclusivamente para necessidade de um paciente, mas é a necessidade dele. Não adianta a gente oferecer outra coisa que não pode ser oferecido. Então, o nosso trabalho está ficando grandioso e ficando pesado para a gente, porque a gente não tem 8 horas por dia lá, todos os dias, e não temos uma funcionária que faz parte de atendimento na recepção, mas nós precisamos de alguém mais interno que se envolva mesmo nessa parte burocrática e até às vezes na compra para auxiliar quem está no diretor financeiro, né, e tudo mais. Grata. Muito obrigado. Essa luta de vocês é uma luta nossa aqui também da Câmara Municipal. Acredito de outros vereadores que já passaram por aqui também, que a gente sempre fica batendo na mesma tecla, para que possa fazer um aumento no repasse de vocês, para que vocês não dependam, muitas das vezes, da emenda impositiva, como você mesmo disse. Porque como mudou muito a questão das emendas impositivas, vocês estão vendo esse ano a situação que está sendo muito difícil, porque tem que ter plano de trabalho, tem que ter um objeto, e mais de um vereador não pode mandar para o mesmo objeto. Então, nós também estamos tentando chegar no meio termo para ajudar o máximo possível, mas eu acredito que o que vocês têm pleiteado, não só a Associação de Combate ao Câncer, mas as outras entidades também, né, vereador Júnior, vereador Juninho, que é o aumento do repasse para as entidades. Eu acho que se fizesse desta forma, ajudaria e muito, e muito. Mas levaremos sim a reivindicação mais uma vez, para que possa colocar no orçamento de 2027, e quem sabe ele venha com uma boa notícia para nós, vereadores, para vocês, dizendo que vai ser aumentado um pouco o repasse para vocês. Continua aberta ainda
a palavra. Gostaria também aqui de agradecer ao vereador Otacílio, que está presente conosco aqui. Obrigado, vereador. Deixa eu continuar levantando uma bandeira aqui que há algum tempo uma moça veio aqui fazer uma defesa aqui e acabamos não sendo acolhidos pelo Poder Executivo. Diabetes tipo 1. Hoje, na nossa região, começou uma movimentação e está chegando em São Paulo, e eu acredito que seria a hora de Paraguaçu estar olhando um pouquinho mais com carinho com isso. Se todas as cidades da nossa região estão olhando com carinho, Paraguaçu está na contramão, que eu sei como que funcionou isso daí. Então, eles poderiam deslumbrar no orçamento, pelo menos, já para esse novo orçamento, o Libre. O Libre, pelo menos, se eles não querem estender o Libre numa idade avançada, o que a região nossa está fazendo? Ou o Libre, que é o sensor para medir, para parar com as picadas no dedo das crianças, principalmente crianças, eu sei porque eu tenho, eu sei como é doloroso, eu sei como é danoso para as crianças, sei como é bem complicado. De madrugada, então, é um tormento quando não tem o Libre, tá? Eu tive que conseguir isso aí judicialmente, porque meu filho tinha mais ou menos umas 10 a 15 picadas por noite, não era nem por dia, porque a glicemia dele era muito alterada. Conseguimos, o ano passado, com os vereadores, 100 e poucos mil reais para comprar Libre, e nós tínhamos esses documentos todos feitos de quantas crianças tinham, a faixa etária, chegava até 15, se com a emenda chegaria até os 18 anos, tá? Uma idade ideal para a pessoa ter as condições depois para poder comprar. Simplesmente o Poder Executivo ignorou isso, ignorou. A resposta que veio que eles não iriam acatar a emenda dos vereadores para não ter o problema disso daí virar obrigação para o município. Essa foi a resposta. E se por um acaso alguém da saúde quiser contestar isso daí, que eu estou falando aqui porque fica público, pode vir e contestar o que eu estou falando. Porque uma emenda de 100 e poucos mil reais não foi comprado um Libre, não foi todo negado para nós. E hoje nós vemos as cidades muito pelo contrário, as cidades fazendo lei para isso. Chama-se Lei do Libre. Então, assim, todas as crianças de 3, ou que seja de 0, ou a partir do momento que descubra, até os 15, aos 18 anos, a maioria dos municípios já estão regulamentando para ele ter o direito, para não precisar procurar o fórum para ter esse direito aí. Marília, né? Marília começou com a doutora Gesselaine. Quem é que está muito à frente lá em São Paulo é a Tami Miranda. Aqui Platina já fez, Palmital já fez. E a nossa cidade, por incrível que pareça, quando foi trazido para cá, ele entrou na contramão. Esse ano ele não teria obrigação nenhuma, porque era uma emenda impositiva. Tá? E aí esse ano agora, pode, não sei, eu posso estar muito errado, mas também não vão deslumbrar isso aí no orçamento. Tá? Então, se agora era a hora de fazer esse tipo de solução, que assim, conto com os vereadores, são os 4 que estão aqui, mais que vocês conversem com os outros vereadores também, sentem numa reunião com o senhor Egídio, sentem numa reunião com o senhor Antian, fala assim, senhor Antian, vamos trazer as leis que nós temos por aí, vamos, pega lá Marília, traz a doutora Gesselaine aqui, ela teria o maior prazer de sentar aqui e falar assim, ó, está acontecendo isso, e no orçamento da eu posso falar para vocês, quando nós fizemos o levantamento, tinha de 10 a 12 crianças. Crianças, não estou falando de adultos. Estamos falando de crianças que a hora que ela adormece, eu já peguei meu filho com LO. LO estava lá embaixo, eu já peguei ele lá em cima também. Entendeu? E aí, se você não tem, esse dia não tinha Libre. Tive que acordar ele 3 vezes na noite para dar picada. Então, isso aí é algo que é saúde das crianças. Isso também impactua lá dentro do setor público. Por quê? Porque os monitores, se a criança tiver o Libre, o monitor tem como nesse sensor medir. Então, também é algo até para o sistema público saber lidar com esse tipo de situação. Tipo, hoje, nós estamos lá com o grupão. O grupão está lá as 2 coordenadoras, Laiane, o Osmair, entendeu? Então, eles sabem como funciona. Por quê? Porque o meu filho tem o Libre. E agora você me diga, e as mães que os filhos não têm o Libre? Como que fica? Então, assim, queria com muito respeito a todos da saúde, tá? Mas foi uma negligência que eles fizeram quando foi procurado e foi um levantamento que foi feito a punho pelos pais. Tá? Então, eles poderiam muito bem
sentar e deslumbrar esse orçamento. Gostaria muito de contar com a colaboração de todos os vereadores para ir nessa causa, porque não vai onerar em nada, os cofres da prefeitura, eles doar de 10 a 15 livros para as crianças. Certo? Valeu, muito obrigado. Obrigado, Jean. Será incluído aqui no relatório e será levado junto ao setor do Executivo. Quem sabe possa vir colocar no orçamento do ano 2027. Mais alguém, por favor? Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos e a minha questão é simples. Eu sei que você é dos que mais ajuda o esporte, com a sua emenda impositiva. Então, como você sabe, nós da terceira idade, que estamos em 36 jogadoras, agora nós estamos jogando na quadrelzinha, nós fazemos parte do esporte. Nós não fazemos parte mais do CCI. A quadra do CCI ficou para as crianças brincar. Lá tem o CRAS, tem um monte de criança brincando lá, passando horas, e eles usam a quadra. E nós passamos a usar a quadra da quadrelzinha. Nós estamos na quadrelzinha, nós fazemos parte do esporte, do Júlio, do secretário Júlio, que nos acolheu e que tem dado todo o suporte para nós. E como eu sei, vereador, que você é dos vereadores que mais tem ajudado o esporte, eu peço que o ano que vem a gente continue ajudando com um pouquinho mais e lembrando que a terceira idade, ela não está no anonimato, ela existe. Ela existe. É o que eu gostaria de pedir para vocês. Um olhar mais para o idoso que está se dedicando ali no esporte. Nós estamos numa liga em Assis, a gente vai todo último sábado do mês. Graças a Deus, nós estamos tendo um apoio, que isso aí, para nós chegar lá, é luta e sacrifício. É muita luta e sacrifício. Eu tenho 80 anos, fiz dia 29 de janeiro, e me orgulho de participar desse esporte. O que foi discutido, muito, muito. Eu tive com gente muito importante, segunda-feira, dia 3 de agosto, na Câmara Municipal de São Paulo. E tem pessoas que nos olham. O idoso não está ficando invisível. O idoso está aparecendo. E o idoso tem que ter voz. O idoso tem que chegar e dizer, vamos melhorar um pouquinho para nós? Porque não é... Nós temos pressa. Nós temos pressa. O idoso não é para 2, 3 meses. Se puder fazer hoje para o idoso, faça. Porque o idoso de Paraguaçu, nós estamos cidade amiga do idoso e Paraguaçu aderiu. Eu tenho a documentação quando nós aderimos. Quando o Dinei era prefeito, eu tenho como provar. 10 anos que eu vou nesse congresso. Porque eu vou, porque ali eu ouço muito e eu vejo que a nossa cidade, eles amam os idosos. O Anchan, ele ama o idoso. Ama o idoso. E eu gostaria que vocês voltassem um pouquinho mais o olhar de vocês para nós idosos. E agora nós estamos no esporte. Nós precisamos de mais na emenda impositiva. Eu sei que o Júlio me disse, você vai lá, você fala isso. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, dona Rosinha. Rosa Braz Quinhoneiro, 80 anos. Eu fiz dia 29 de 1 de 46. Tenho um orgulho, meu filho, que você nem imagina, de ter chegado nessa idade e poder estar falando o que é certo e o que é errado.
porque eu também tenho visto muita coisa errada. Muita coisa. A senhora representa o Conselho Municipal? Eu estou no Conselho Municipal da Saúde, eu represento, olha, só o da saúde para mim é suficiente, porque eu sou uma delegada nata dentro da saúde. Só pra Muda relatar. secretário, sai secretário, muda prefeito, eu recebo, venha, dona Rosinha, eu quero a senhora, porque de saúde eu entendo, viu? E bastante. Só isso. Obrigado, dona Rosinha. Levaremos também esta reivindicação junto ao prefeito municipal para que possa colocar no orçamento, aumentar um pouco na questão do valor, que nem disse o vereador o Jean do Lina Leuze, aumentar o repasse junto ao esporte. E tenha certeza que nós, vereadores, também estaremos olhando com um olhar muito especial lá para o pessoal da terceira idade, que tem que ser tratado com muito carinho por todos nós. Pode ter certeza disso, que será levado, sim, às reivindicações. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vereador Otacílio Amorim. Aproveitando o tema aqui que a dona Rosa entrou, com relação ao esporte, muitas instituições, enfim, times da cidade, também nos procura constantemente, nós vereadores, para pedir apoio, muitas das vezes, para transporte, quando vai se disputar um torneio fora, eles encontram muita dificuldade com relação a esse suporte que o município não oferece, às vezes, para disputar um torneio em Prudente, Marília, Assis, enfim, sempre tem muita dificuldade com relação a isso. Então, é muita demanda que a gente recebe voltada a essa questão do incentivo ao transporte para instituições, para times, enfim, que existem no nosso município. Então, eu gostaria de pedir que seja olhado com carinho do Poder Executivo para essa demanda. Obrigado, vereador. Será colocado no relatório, encaminhado também ao Executivo, para que possa olhar com carinho especial, porque é como sempre a gente fala, né? Não é um, não é outro que vem atrás, é muitas pessoas que vêm atrás de nós, vereadores, e o Poder Executivo tem condições de fazer a diferença. Então, vamos levar, sim, mais essa reivindicação, e quem sabe o ano que vem possa colocar em prática. Mais alguém, por favor? Tem alguém da internet que fez alguma pergunta aí? Vereador Júnior, vereador Juninho? Não? Não? Mais alguém? Ô, Juninho, quer falar para eu não estar aqui? Quer falar alguma coisa? Fala aí, Acho que para a gente colocar também uma situação que a gente viu na cultura essa semana, a questão da biblioteca municipal, a prever no orçamento aí a reestruturação, a reforma, se necessário, porque muitas vezes quando a gente procura, vem a demanda, como o vereador Tacílio falou, para o vereador, a gente chega no secretário e ele fala, não está previsto no orçamento, não tem como eu executar. Então, essa questão aí da biblioteca, principalmente na Secretaria da Cultura, é importante a gente colocar. Como a gente tem audiência pública no Legislativo, tem também no Executivo. Então, não sei se eles já posicionaram, mas fica aqui registrado. E na questão da saúde também, não é simplesmente também você cumprir o índice mínimo lá no orçamento da saúde. Tem que fazer muito mais, porque hoje nós vemos a falta de exame, a falta de consulta, de especialidades médicas. Então, que esse orçamento da saúde, ele não seja terceirizado, que seja aplicado dinheiro para poder eliminar essas filas, essa demanda reprimida que está tendo em consultas e exames, principalmente. Então, a saúde e a cultura, eu queria deixar registrado de momento. Um outro também que a gente sentiu muito essa semana foi a questão do meio ambiente na coleta de lixo. Se às vezes a prefeitura está com o caminhão quebrado em oficina e manutenção, teria que ter dentro do orçamento previsto para um terceiro vir e fazer o serviço, porque é um serviço essencial e a população não pode ficar desassistida. Então, que prevê isso no orçamento para o ano que vem, para que o prefeito possa contratar de emergência e suprir essa necessidade. Obrigado, senhor presidente. Muito boa as suas reivindicações, vereador Juninho.
É um pedido muito grande da população. Nós vimos através das redes sociais, nós vimos através aqui na Câmara Municipal, que as pessoas vêm nos cobrando a questão do lixo e tudo mais, dos exames, enfim. Que possamos colocar no orçamento de 2027, porque nós não queremos que aconteça isso. Quebrou um caminhão, nós sabemos que acontece, mas nós temos que ter um plano para suprir a necessidade na hora que precisar vir a faltar. Então, é muito interessante, muito importante colocar essa observação, sim. Agradecer aqui a presença do vereador Amauri. Muito obrigado, vereador. Mais alguém queira falar algo? Vereador Júnior. Aproveitando o ensejo, né? O que mais a gente recebe de reclamação aqui, uma é a questão da saúde, onde postos de saúde estão sucateados. A gente tem postos de saúde abandonados. Hoje a menina dos olhos do prefeito é a Santa Casa, né? Tirando a Santa Casa, não tem mais olhar para nada. Infelizmente. Todos os recursos da prefeitura estão sendo terceirizados para a Santa Casa e os postos de saúde, a saúde básica está sendo abandonada, com consultas reguladas, muitas vezes médicos faltam demais, e a gente vê só investimento na Santa Casa, os olhos na Santa Casa. Então, que o prefeito olhe para esses postos de saúde. Para vocês terem uma noção, falta água no posto de saúde, falta copo plástico. Conversei com médicos lá em visita, falta folha de sulfite, para vocês terem uma ideia. E essa falta de investimento tem nos preocupado. Outra demanda também que tem crescido demais, a gente estava até conversando aqui, da iluminação pública. Onde está o planejamento da iluminação pública? Agora parece que estão contratando uma empresa para fazer o serviço de iluminação pública, mas contratando agora que está um caos, várias ruas no escuro, e está lá na conta de energia, taxa de iluminação pública, está lá no IPTU, né? Taxa de iluminação pública. Então a pessoa está pagando por um serviço que não está tendo muitas vezes na frente da casa dela com luz queimada. Cadê esse planejamento? Espera virar um caos, um monte de demanda para depois se preocupar em contratar uma empresa para fazer o tipo de serviço? Então, que haja uma atenção orçamentária nesse sentido, porque dinheiro tem. Com a aprovação da lei do LED, que nós fizemos, economizou-se 70%. Então, a gente tem 70% menos gasto. E a gente viu 70% a mais de investimento? Não. Então, foi uma forma de eles gastar mais e não investir. Outra questão também que a gente tem ficado preocupado, questão também de investimento em infraestrutura, questão do asfalto também. A gente está vendo um monte de ruas esburacadas de novo, vários pontos na cidade esburacados. Também é uma coisa que está faltando. Uma parte, vereador. Opa! Só para relembrar, o vereador estava na legislatura, né, quando foi aprovado o financiamento da troca de lâmpadas do LED, e naquele plano de trabalho gerava uma economia, que se pagava o financiamento. Então, esse dinheiro, provavelmente, como o senhor colocou bem, está sobrando hoje na conta da prefeitura, né? Sim, e são projetos de lei que foram aprovados que geraram economias e a gente não viu. Pelo contrário, a gente viu uma prefeitura quebrada, fechando o órgão público mais cedo para poder fechar as contas. Então tem coisa estranha aí, né? Obrigado, vereador. Mais alguém, por favor? Rapidão, só pegando um gancho aí do que o Júnior está falando da saúde aí com as nossas faltas de recursos aí, nós chegamos a um absurdo na nossa cidade de termos assim mais ou menos uns 15 dias de não exame de sangue. De não exame de sangue. Isso não foi exame de sangue qualquer, foi para grávidas, para pessoas que tinham retorno urgente, para tudo. E agora, segundo informações, também até o dia 25, depois do dia 25 está parando de novo. Está parando de novo, tudo isso daí. Tá, então nós temos hoje um credenciamento de 4 laboratórios,
E nós estamos falando que ainda chega lá para o dia 20 a 25, não existe mais exame de sangue para a população fazer. Aí nós voltamos de novo naquele no fechamento das unidades de saúde, principalmente, tá? E até hoje o poder público não nos mostrou em números o que foi economizado. Pelo menos não chegou a nós. Porque a publicidade de fechamento teve, mas a publicidade de economia até hoje não chegou. Zero. Zero. E quanto a uma outra aspecto aí de iluminação pública, pegando esse gancho, a 7 de setembro está se fazendo lá. Beleza, está fazendo a 7 de setembro porque faz quantos anos? Acho que vai para 1 ano que a 7 de setembro está tudo escuro. Tá, mas e aí? Pontos nossos, esse tempo aqui nós tivemos uma assembleia aqui, uma reunião para falar de segurança. Os nossos pontos de câmeras de monitoramento no município travou. Pegou um ponto de monitoramento X e depois você estava falando assim, ó, poderia abrir mais pontos de monitoramento. Eu pedi 2 para o Lina Leuze, 1 para o Trevo. Nós que hoje, eu para mim, na cidade, fora o Rancho Alegre ali, que é a parte rural, urbana é o lugar mais perigoso que tem hoje. Porque ali ficam mulheres à noite, estudante que chega, 5 horas da manhã tem gente, aquilo está apagado faz mais de 4 meses. 4 meses. Tá? Aí, de repente, do nada, as nossas equipes de troca de iluminação davam conta. E, de repente, não está, agora elas já não dão conta mais. E aumentou o contingenciamento lá, tá? Antigamente era só o Evandro e mais um, agora tem 4. Então, me perdoe, mas aumenta-se e contrata-se uma empresa, a empresa era para troca de iluminação, até eu concordo. Agora, trazer para fazer o serviço que os outros faziam, o que nós chega nos bastidores para nós, é que eles erraram na compra de relé, na compra das lâmpadas. Então, peraí, não pode colocar um custo a mais no pessoal, no munícipe, um erro de troca de relé, de compra de lâmpadas, e trazer uma empresa para fazer o que a própria prefeitura tem pessoal para fazer. Isso bom, de planejamento aqui eu já venho reclamando da prefeitura faz muitos anos, não é nem dessa gestão, mas de planejamento nós vemos reclamando faz muito tempo. Então, assim, só para a prefeitura poderia colocar no orçamento aumentar os pontos de monitoramento na cidade também. Não adianta nós virmos aqui fazermos uma audiência de segurança pública e, de repente, do nada, os furtos continuam acontecendo em cima das câmeras de monitoramento que nós temos, que isso aconteceu na 7, se você passa lá tem, não se faz nada do Lina Leuze, tem câmera de monitoramento, tem 2 lugares lá que praticamente, um é interessante, o outro já não tem, porque são conflitantes um do outro, e nós pedimos uma praça onde fica criança, e no trevo do Lina Leuze não tem, porque não tem ponto de monitoramento no município. Certo? Então, poderia também já haver essa parte de aumentar-se os pontos de monitoramento da cidade, aí, porque também está bem escasso. Certinho? Valeu, obrigado. Obrigado, Jean. Só uma observação, não houve audiência de segurança pública. O que houve nesta casa foi uma reunião com os setores de segurança pública para nós passar o que tem chego para nós na Câmara Municipal, levantar toda a demanda, passando para eles, onde eles pôde explicar cada ponto do que estava acontecendo. Então, foi apenas uma reunião na questão de informar a demanda que tem chego para nós vereadores aqui, levar até a Polícia Militar, Polícia Civil, delegado, Guarda Municipal, enfim, foi apenas uma reunião, não foi uma audiência pública. Mais alguém, por favor? Só quero reforçar essa questão que o Júnior falou, a questão das nossas ruas abandonadas, né? A saúde está sendo aí bastante citada e eu acho que é fundamental. Eu acho não, é fundamental para toda a população. Isso não é uma questão de achar. Quero parabenizar Dona Rosinha, porque eu acho que ser essa mulher que ela é, e esse exemplo aqui, socialmente falando, né? Que precisávamos de muitas pessoas estarem aqui hoje, nesse momento. Só reiterando a questão das crianças serem aí mais envolvidas no esporte, é realmente de fundamental importância.
Cultura, né? Nós precisamos desenvolver mais o hábito de leitura. Então, ver aí uma biblioteca municipal funcionando e esses professores incentivando esses alunos a pegarem o livro na mão é algo fundamental para a gente pensar numa humanidade que siga em frente, valorizando o conhecimento. Isso é enaltecedor. E, em relação à associação, eu gostaria de reforçar, né, as nossas necessidades nas prevenções, nas ações de prevenções que a gente precisa ter. Na saúde também precisa pensar em prevenção. Vamos pensar que a saúde precisa investir nessa questão da prevenção, né? Então, se está faltando para fazer exame, para prevenção, como é que está? Né? A gente não precisa usar lá essas prevenções da saúde, mas como é que estão? Quais são os projetos, o que socialmente está sendo feito? Então, isso é bem importante também. E, para nós, na associação, o marketing nosso precisa ser valorizado, a gente precisa ter um marketing um pouquinho mais forte, mais destacado. Então, se a gente conseguir uma verba melhor para a gente conseguir manter isso daí, seria muito importante. Por quê? Porque, às vezes, a gente conversa com pessoas na sociedade que não têm noção, que não conhecem a Associação do Câncer. Que, por mais antiga que ela já seja, ela já tem mais de 30 anos aqui no município, nós fizemos 30 anos, completamos 30 anos no ano passado de funcionamento, muitas pessoas, muitas famílias ainda não sabem dessa existência, porque, na verdade, está faltando o marketing aí. Obrigada. Muito obrigado. Como você mesmo disse, propriamente a palavra já diz prevenção, isso aí não é gasto, e sim investimento, onde nós podemos colher frutos a médio e longo prazo da prevenção que tem que ser feita, seja na saúde, seja na educação, seja no trânsito, enfim, em todo o setor público. Nós precisamos, antes que aconteça, já prevenir para que não aconteça. Muito obrigado. Sim. Mais alguém queira falar? Continua aberta ainda a palavra. Vereador Juninho. Vereador Júnior. Mais ninguém? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui e gostaria de fazer uma observação. Esta sessão hoje, esta audiência pública, ao meu ver, esta Casa de Leis deveria estar cheia, porque é o momento da população reivindicar para o seu bairro, para a cidade onde mora, reivindicar melhorias. Não adianta depois começar a falar na internet, brigar na internet, sendo que o momento é agora. Nós estamos tendo este momento aqui na Câmara de Vereadores e logo mais terão também um momento na Prefeitura Municipal. Quem tiver a oportunidade e puder estar presente é muito importante. A população precisa ter um olhar mais atento a este tipo de audiência pública, porque logo mais nós faremos uma outra audiência onde iremos levantar e falar aonde será empregado o valor. E daí, nesta audiência, não adianta querer vir, mas precisa melhorar em tal lugar, precisa fazer isso. Já passou. Na próxima audiência, nós vamos mostrar aonde será aplicado o dinheiro e de que forma será aplicado esse dinheiro. Então, deixo aqui o meu muito obrigado a cada um de vocês que estão conosco, dispuseram estar presente. Na internet também tem 5 pessoas, muito pouca gente assistindo uma audiência dessa, onde poderia estar contribuindo e muito para com o nosso município. Mas desde já agradeço a presença de vocês, agradeço a presença das pessoas que estão nos assistindo via internet e dou por encerrada esta audiência pública. E quem sabe numa próxima
a população possa estar em peso conosco aqui. Certo? Muito obrigado, gente. Que Deus o abençoe cada um de vocês.